Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem aqui está e quem nos assiste pelas redes sociais, sintam-se todos acolhidos. Alguns avisos paroquiais, lembrando que nas quintas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é um grupo aberto, onde se esclarecem as questões ali do Livro dos Espíritos, né? Estão todos convidados, quem se sentir à vontade, tiver a curiosidade e quiser participar. Na última quinta-feira de cada mês, nós temos o bate-papo espírita, então, ao invés do estudo do Livro dos Espíritos, se faz um bate-papo mais geral, né? Onde as pessoas que têm dúvida até em relação a palestras, coisas que ouviram, coisas que leram, que viram em redes sociais, muitas vezes, né? Esclarecer dúvidas. Hoje tem o bate-papo? Hoje, inclusive, tem o bate-papo espírita. Nós temos aqui na casa o projeto Bem Faz Bem, que é uma vendinha de alguns produtinhos artesanais que a gente faz aqui para angariar fundos para os trabalhos da casa, né? Que a gente precisa pagar água, luz, consertos, então a gente vende alguns produtos. Hoje tem sabão caseiro e acho que panos de prato, além dos livros. Nós temos o projeto Todo Dia é Dia, que é um projeto de arrecadação de produtos, de itens de higiene pessoal, lá para o lar de idosos Coração de Maria. A gente espera arrecadar com esse projeto cremes hidratantes, sabonete, shampoo, lenço umedecido, fralda geriátrica, essas coisas que os idosos precisam tanto e no lar às vezes falta, né? São coisas às vezes que passam, que a gente não lembra, né? Mas que são bem importantes. Então, tudo que a gente arrecada nesse sentido vai lá para o lar Coração de Maria. E eu tenho uma coisa bem legal para contar para vocês. Como se diz, quando a arte e o espiritismo se encontram, o palco se transforma em luz. Nós teremos no dia 28 de novembro, às 20 horas, lá no auditório da Escola João 23, nós vamos trazer uma peça de teatro. É uma comédia que tem o título O Fantasma do Museu. Ela será apresentada pelo Núcleo Espírita das Artes. É uma trupe que vem de Florianópolis. Então, assim, todos convidados, nós já temos os ingressos à venda, R$20 o ingresso. O auditório da Escola João 23, ele não é tão grande, então não cabem tantas pessoas, então quem tem interesse já garante o seu ingresso. Convidar os amigos, os familiares, né? E depois da peça, nós vamos fazer uma vendinha de cachorro-quente, tá? Para quem estiver lá. A palestra de hoje com a nossa irmã Débora Menegassi, e ela traz o tema Finados, a outra porta da vida. Na próxima semana, nós teremos a Margarete Bach com o tema Educar para Curar a Alma. Todos desde já convidados para se fazerem presentes. Vamos fazer então a prece inicial. Eu peço a todos que encontrem uma posição confortável, que feche os olhos se sentir à vontade e se permita deixar lá fora o que é do mundo terreno. Vamos abrir os nossos olhos da espiritualidade, vamos nos conectar com a espiritualidade e deixar que as energias benfazejas invadam o nosso ser, o nosso corpo e o nosso pensamento. Vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer por esse momento, pela nossa capacidade do trabalho, por termos alimento e o lar para viver. Pai querido, que está em toda parte, que nos mostra o caminho correto todos os dias, obrigado. Que saibamos nós, em nossa pequenez, aceitar e fazer a Tua vontade, e que ela esteja sempre acima dos nossos desejos. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros, livra-nos do mal que ainda reside em nós. Nos guia, Senhor, nos inspira a fazer o bem, a amar o próximo como a nós mesmos. Que tenhamos força, que tenhamos fé, que tenhamos sabedoria para trilhar o melhor caminho.
Pedimos inspiração, boas energias a Débora, que ela consiga transmitir o seu estudo de forma clara e que tenhamos nós ouvidos para ouvir e boa vontade para praticar os ensinamentos do Senhor. Com o coração em paz, nós damos início aos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se envolvidos na amorosidade do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, que aqui está envolvendo a cada um de nós o seu manto de amor e de misericórdia. Que possamos, então, nós estarmos abertos para sentir esse amor todo. Eu sempre acho que, em véspera de feriado, sempre estão aqui os mais bonitos. Né? É um desafio bastante grande, é um tema bastante delicado. E tornar esse tema mais leve aos nossos corações é um desafio. Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje com o nosso coração aberto para esse tema que nos é tão sensível aos corações. Então, o dia de finados, né? A porta para outra vida. Porque essa data, né, esse tema, ele costuma trazer aos corações dos homens um clima de tristeza, né? São muitos sentimentos controversos que temos nesta data. Os corações humanos se sentem muitas vezes enfraquecidos em torno desse tema. Muitos ficam saudosos, sensíveis, abalados, reflexivos, tristes, outros revoltados, solitários ou desamparados. E é realmente um misto de sentimentos, porque muitas foram as vivências e as experiências ao lado daqueles que já partiram para a verdadeira pátria. Sentimentos esses que deixaram em nós marcas positivas e algumas marcas negativas, né? Também são muitos os conceitos alicerçados e arraigados que vão se consolidando com o passar do tempo, com o passar das gerações. Também há muitas definições religiosas, né, em torno desse tema, a morte. São as práticas familiares que vamos replicando ao passar do tempo, a cultura de uma época que ainda sobrevive, as ideias implantadas muitas vezes sem conhecimento mais profundo e também por conta do medo do desconhecido. Assim foi que a morte tomou uma aparência de fim de tudo, de nunca mais. Isso tudo nós fomos assimilando, mas não é errado e não é de todo ruim, né? Essas informações todas que nós guardamos em nós. Nós apenas precisamos readequar, rever, né? Isso tudo que sentimos e sabemos a respeito da morte. Então, quando o homem progride em cultura e em conhecimentos, ele necessita renovar-se, ampliando a sua visão sobre tudo. Isso promove no homem também o elevar-se moralmente. Alicerçado no saber, né? Nós evoluímos moralmente. Então, readequando, renovando e ampliando, o homem sofre menos. Tem a capacidade de abarcar um pouco mais aquilo tudo que acontece ao seu redor e sofrer menos do que antes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do Cristo se revela então. A verdade nos liberta.
Antes, mais presos ainda, né, a uma verdade relativa ao nosso menor conhecimento, o sofrimento era maior. Então, se nós estamos na busca por respostas para essas questões tão importantes, tão decisivas para a nossa vida, nós precisamos, acima de tudo, abrir a nossa mente para novas perspectivas. Porque nós não podemos explorar novos caminhos examinando os mapas do passado, de caminhos que já não trilhamos mais. A morte é uma experiência pela qual todos vamos passar. Já passamos, inclusive, muitas e muitas vezes. E graças a Deus temos a bênção do esquecimento. Porque no patamar evolutivo que estamos, certamente não foram experiências, né, tão satisfatórias. Como o espírita vê a morte? Muitos se perguntam, né? E o espírita vê a morte assim como vê a vida. Não é tão simples, nos requer um desapego, estudo, perseverança na busca. Mas nós vemos a morte como um continuar da vida que temos aqui. Né? Temos um instinto de sobrevivência, todos nós, né? E é um medo necessário para a manutenção da vida. Então já imaginaram se não tivéssemos o medo da morte? O quão mais cedo partiríamos desta vida, talvez sem completar a nossa jornada nesta terra? O medo da morte é necessário por demais para cuidarmos do nosso corpo físico, cuidarmos dos nossos pequenos, dos nossos doentes, dos nossos idosos, porque há o tempo certo para nascer e o tempo certo para morrer. E aí nos perguntamos todos, o que há depois da morte? E a resposta é vida. Para após desta vida, ainda teremos vida. Chamamos de morte apenas a transição, onde nós partimos do mundo físico mais uma vez para a pátria verdadeira, a pátria espiritual. Porque a vida prossegue após o desencarne, após adentrarmos as portas do sepulcro. É como se ali fosse depositada uma velha roupa que vestimos por algum tempo, mas que não nos serve mais. É o corpo físico. Ali deixamos as nossas vestes e seguimos para viver outras experiências, como a vestimenta apropriada para este momento. As considerações espíritas sobre esse tema nos apresentam análises profundas. A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, os diversos infinitos mundos habitados. Então a reencarnação, né, é também um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, assim como esses listados aqui. Então essa doutrina, a que nós chamamos de doutrina bendita, que nos auxilia tanto nessa caminhada, a doutrina dos Espíritos, organizada por Allan Kardec, mas revelada pelos Espíritos. Allan Kardec apenas organizou, né? Vem nos ensinar coisas novas para o nosso conhecimento, nos trazendo sempre uma visão consoladora e otimista, mas não porque é crédula, porque é ingênua, mas porque apresenta lógica, porque é clara, é racional, porque desenrola e desvenda aquilo que antes era um mistério. Então coloca a luz sobre aquilo que ainda não estava aparente. Vamos, etapa após etapa, vida após vida, uma vida só, né? Mas eu digo encarnação após encarnação, ampliando um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito da vida, do desencarne, da continuação da vida, do porquê
que estamos aqui? Para onde vamos? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então aqui percebemos que não é ingênuo, não é credulidade, é a razão, é a inteligência que pode aceitar aquela informação que vem. Então, partindo da ideia, né, de que nós estamos no centro espírita, a gente deduz que, de alguma forma, nós todos nos identificamos com os ensinos espíritas, com alguns preceitos do espiritismo, comungamos algumas ideias que o espiritismo nos apresenta. E percebemos que o que mais aproxima os homens das ideias relembradas pelo espiritismo, que foram trazidas pelo Cristo, é realmente, justamente, o fato de existir algo mais além do corpo. Esse sentimento, portanto, é inato no homem. É um ponto que une todos os povos. Há muitos anos, desde eras muito antigas. A história vem nos mostrando isso. Que de alguma forma as tribos, as civilizações do passado sempre acreditaram que existe algo depois da morte. Eles representavam isso na sua vivência, na sua cultura, na sua arte, na sua forma de viver a religiosidade. Há muitas provas ainda, né? Pinturas, algumas coisas que encontram em escavações, mostrando que o homem se ocupava em preparar, né, aquele corpo para um possível despertar da espiritualidade. E sabemos que não é o corpo que desperta, mas naquele entendimento, para aquela época, eles não viram outra forma. Então preparavam aquela sepultura para que quando o corpo despertasse, encontrasse ali os apetrechos, né, do uso do dia a dia. Então isso nos mostra que a crença na vida após a vida não é apenas uma grande ilusão alimentada pela saudade ou por algum outro sentimento que possamos ter. Essa crença é realmente fruto das lembranças do nosso próprio espírito, que talvez por falta de desenvolvimento permanece no campo do inconsciente, mas que vem algumas coisas às vezes à tona, né? Então trazemos em nós esse saber de que há algo que permanece além do corpo. E também sabemos que tudo que é repetido por muito tempo tende a ser aceito como verdade por nós. Há quanto tempo a gente vem ouvindo que a morte é o fim de tudo, ou que após a morte vamos dormir o sono eterno, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Então, quando reencarnamos várias vezes ouvindo essas afirmações, para nós fica difícil conceber que possa ser diferente, né? Então vai se perpetuando uma verdade relativa. Mas a vida eterna nos vem à tona em forma de intuição. Analisemos a nossa intimidade a respeito disso. O próprio dia de finados, para que serviria se nada mais houvesse após a morte dos nossos queridos? Para quem fazemos as nossas orações? Para quem muitos levam flores, acendem velas? É porque já existe a vida após o término da jornada física. Então, após passar pelos portões do sepulcro, vamos nos deparar ainda, graças a Deus, com a vida. Uma vida que permanece e se apresenta de forma vibrante e real. Já imaginaram o susto de quem não acredita que há algo após a morte? Que susto! Morreu, acabou tudo, né? Susto maior ainda de quem pensa, morreu, descansou na paz do Senhor.
A gente estuda aqui. Que há mais trabalho lá, às vezes, do que aqui. Porque aqui é um trabalho físico, braçal, muitas vezes, também o trabalho intelectual. Mas lá o trabalho é mais difícil, porque o trabalho é íntimo. É trabalhar as nossas dificuldades, os nossos medos, as relações que tivemos com os nossos queridos. Trabalhar as nossas emoções, as nossas visões de mundo. Isso é um trabalho muito difícil, porque não é lá para fora. É dentro. Então, se conectados estamos com a nossa realidade espiritual, se estudamos, nos ligamos a esta realidade maior que existe além do corpo físico, além da vida física, se nós procuramos, viver de modo equilibrado, honrando a vida, nos esforçando no bem e nos conectando com Deus, uma realidade lá se apresenta. Uma realidade mais leve, mais acolhedora, né? Mas se nós alimentamos os vícios físicos, que são filhos dos vícios morais, se nós vivemos uma vida mais animal do que moral, ouvindo mais os apelos carnais, se nós desprezamos os cuidados necessários com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o bem-estar, moral, inclusive, é outra realidade bem diferente que nos aguarda. Nós vamos passar um bom tempo, talvez num sofrimento maior, num pesar. Assim nós poderemos deduzir sobre o futuro que nos aguarda. O que é que eu procuro no meu dia a dia? O que é que eu faço? O que é que eu penso? No que é que eu me ligo? Nisso também vamos nos ligar no mundo espiritual. Porque nenhuma consciência é violada pela espiritualidade. Lá também nós escolhemos, nós elegemos, como aqui na Terra, o que nós preferimos. E ali vamos estar. A cada um, segundo as suas obras, segundo as palavras do Cristo. Receberemos conforme trabalhamos, colheremos conforme sementeira terrena. Mas, como Deus não desampara nenhum de seus filhos, todos, sem exceção nenhuma, são recebidos, são auxiliados pelos que os amam, pelos irmãos encarregados de nos conduzir ao auxílio, ao tratamento e tudo mais, o que cada um necessita e merece. O que acontece é que alguns se demorarão mais, outros menos tempo, para aceitar aquilo que aqui já não aceitava. Não é uma mudança muito grande. A pessoa que aqui não aceita os ensinamentos, não aceita o que lhe acontece, não aceita um bom conselho, também lá não aceitará. Aquele que fecha aqui os seus olhos para tudo que existe no mundo espiritual, lá não será diferente. Terá também os olhos fechados para esses irmãos que vêm em seu socorro. Não vai ver, não vai perceber, não vai ouvir, porque aqui já escolheu não ver, não perceber, não ouvir. Então, alguns com a visão mais embaçada por suas próprias escolhas não conseguirão ver toda esta ajuda e todo o amor que os aguarda. Mas quando se cansarem desta luta contra a própria natureza, aí sim verão o que nunca haviam visto antes. Os irmãos espirituais que vêm se comunicar e que no momento da comunicação percebem a luz, o auxílio, o amor, a presença de alguém que foi muito importante na sua existência. É algo assim espetacular. É de uma alegria, de uma emoção tão grande esse momento do despertar,
que pensamos, nossa, precisamos realmente trabalhar o quanto antes para não sermos pegos, desprevenidos. Por isso a importância da prece, da oração, da conexão, por nós mesmos e pelos nossos queridos que já desencarnaram. Orar por eles, pedir para que tenham discernimento, para que tenham a possibilidade de perceber o que acontece ao seu redor. Então, rogando a Deus que eles tenham esse discernimento, essa resignação, que perdoem, que peçam ajuda, que aceitem ser auxiliados e que se proponham a mudar o rumo dos próprios passos. Assim estaremos auxiliando aos nossos queridos desencarnados, perdoando aqueles que não conseguimos perdoar. Não precisamos perdoar de um dia para o outro, não é fácil, mas precisamos nos propor a estarmos abertos a esse perdão. Nunca faltará amparo ao que sinceramente deseja melhorar-se, mas depende de cada um tomar essa decisão. Então nos convém começar agora, porque muitas vezes nos demoramos demais para tomar essa decisão e partimos daqui para uma que talvez não seja melhor, né? Porque a gente diz, partiu desta para melhor. Então é necessário aqui já nos prepararmos para não sermos pegos de surpresa. A morte jamais anulará nem as nossas nem as faltas daqueles que partiram. A morte não transforma ninguém. E é por isso que nós reencarnamos. É por isso que voltamos quantas vezes forem necessárias, para evoluir, para resgatar, para aprender, para aceitar, para refazer, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Como diz a frase de Allan Kardec. Allan Kardec? Então, que grande oportunidade estamos tendo, nós aqui agora, quem nos ouve de casa, né, de tirarmos a máscara pavorosa que a morte lançou sobre nós. Vamos tirar essa máscara feia da morte. Né? Que grande oportunidade de reavaliarmos a nossa vida, sabendo que depois dessa viveremos ainda. Temos que ser realistas também. Porque, como nós dissemos, a morte não dá asas de anjo a ninguém. Né? E talvez essa seja uma grande questão que nos inquiete tanto, que deixe os nossos corações meio atribulados. Porque nós queremos que quem partiu vire anjo, não sofra, não tenha que batalhar ainda por algumas questões. Não é assim tão fácil. Mas chegaremos lá, eles e nós. A oportunidade é para todos, da melhora íntima. Imagine se nós, eu não vou dizer, tá, a idade que eu tenho, mas se eu tenho 30 anos, joguei baixo, viu? Se eu tenho 30 anos para construir a Débora que eu construí, quanto tempo será que vai levar para construir uma nova Débora? Pelo menos mais uns 30 e trabalhando duro. Não é de um dia para o outro. Só que o tempo não é o nosso tempo. Para quem nasceu, foi criado um dia e viverá eternamente, o que são 50, 60 anos para se transformar. Né? São dias de luta, mas são dias de alegria. Porque mesmo no mundo espiritual, sabemos que temos a oportunidade. Basta elegermos como prioridade o que aqui talvez não elegemos ainda como prioridade. Quem não gosta de um conforto, né? De condições financeiras, do carro novo, da casa nova, dos móveis novos, a cortina bonita? Todo mundo gosta. Temos que gostar. Podemos gostar. Temos que usufruir do que a vida aqui
na Terra nos proporciona, mas não esqueçamos de construir o nosso lado espiritual, porque lá do outro lado é isso que conta. É o tesouro que a traça não corrói e a ferrugem não consome. Nós colheremos sempre o fruto do bem que nós fizermos. Quem não tem a oportunidade de todo dia fazer uma coisinha boa, por mínima que seja, né? E substituindo um mau pensamento por pelo menos um pensamento neutro, substituir uma palavra mais rude por uma palavra mais doce. Cara, é um desafio, viu? Meu marido está sentado lá no fundo e eu estou falando bonito aqui. E lá em casa, né? Não é tão fácil assim, mas é fácil falar. E é falando que a gente se constrói. Se ainda não conseguimos fazer, vamos nos convencer de que isso é melhor, né? Então nós sempre colheremos o bem, né? o fruto do bem que nós fazemos, o mérito das nossas boas ações. Isso pode nos proporcionar algum conforto do lado de lá. A gente sempre diz, né? Vamos trabalhar no centro espírita, gente. Tem gente que está aqui há 20 anos trabalhando, 20 e poucos anos. Pensa, 15 minutos a menos no umbral. Vale a pena, né? Né, Francisco? 15 minutos a menos no umbral já vale a pena. Mentira, é mais. 20 minutos não. O que o Espiritismo nos fala sobre o luto? O luto é muito importante. O luto é um momento de renovar-se também. Quando passamos pelo luto, passamos por um momento muito importante, íntimo, né? E devemos viver esse momento. Identificar o nosso sentimento. O choro, a saudade, os momentos de melancolia, a solitude fazem parte do tratamento da nossa dor. As lágrimas de saudade muitas vezes lavam a alma, sendo um mecanismo necessário para vencer a nossa tristeza, aquele peso que nos oprime. Precisamos botar para fora, porque é uma energia que nos oprime, né? E o alívio é um choro saudável. Chorar a falta da presença física daquele que esteve conosco por longo tempo aqui na Terra, mas sem a revolta, sem o inconformismo. Sentimos também, e podemos sentir, porque se manifesta é porque é nosso. Só que aí a gente precisa daquele tempo para rever essa revolta, esse inconformismo. Vamos deixar a poeira baixar, né? Vamos procurar olhar por outro ângulo. Mas o luto, porém, não deve se prolongar demais. Não deve prejudicar os nossos afazeres diários, a vida em família, o trabalho. Não deve prejudicar a nossa família. Já falei família, né? A nossa saúde física, o nosso equilíbrio. Então, nós devemos procurar tratamento para essa tristeza demasiada, para que não se transforme ali numa depressão, né? E percamos, talvez, o gosto pela vida. Temos os médicos, temos psicólogos, temos os psiquiatras, temos a medicação muito necessária ao corpo físico. Se não fosse necessário, Deus não permitiria que estivesse a nosso dispor. Temos as igrejas, o centro espírita. Então há onde buscar. Precisamos fazer um movimento, dar um passo em busca do nosso alívio. Nós sabemos que vivemos em um mar, né, de vibrações. Nós influenciamos e somos influenciados por ondas de energias. Nós sintonizamos com bons e com maus pensamentos, assim como os que já partiram. Também assimilam as vibrações, os sentimentos emitidos, os pensamentos de revolta de quem aqui está, podem prejudicar aqueles que já partiram.
Então nós devemos cultivar o hábito do bom pensamento, da prece, do perdão, para nós, para eles, para aliviar os nossos corações e os corações deles também. A morte não é castigo, e sim a conclusão de um ciclo. Não importa o quanto durou a encarnação, se 3 meses ou 90 anos, se a causa do desencarne foi natural ou acidental. Se a morte não foi provocada pelo próprio indivíduo, a vida no corpo durou o exato tempo que deveria durar. A porta do suicídio jamais é uma boa escolha. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas a morte natural, a morte por um acidente, esta morte é programada, né? Nós devemos respeitá-la. Saber que o ciclo de cada um respeita a sua individualidade e a sua necessidade de evolução. Que Deus jamais erra, jamais pune e não joga dados. Tudo está no tempo certo. Somente nos casos de suicídio é que os ciclos não são completos. E aí há um grande comprometimento do espírito. Se você tem um caso de suicídio na família, no seu círculo de relacionamentos, o melhor que temos, porque todos temos, que fazer é orar, vibrar, perdoar. Se nós aceitamos essas afirmações, se nós já paramos para pensar nessas possibilidades, por que é que ainda sofremos tanto com a morte? E se nós não aceitamos ainda essas afirmações como verdadeiras, então já é hora de buscar o conhecimento, o estudo, o esclarecimento, o consolo. Temos onde buscar. Dentro de nós, principalmente. A paz reside nos corações que aceitam viver a verdade. Nos corações que não se revoltam com o que não podem mudar. Que aprendem, evoluem com tudo o que acontece. Não busquemos a paz nas ilusões, nas promessas falsas de salvação gratuita. Dá trabalho. É muito esforço. Mas vale a pena. A verdade esclarece, liberta, abre portas, mas requer decisão e trabalho. Decisão firme, trabalho constante. Requer auxílio, busquemos esse auxílio, né? Então nós busquemos também viver um dia de cada vez, sem nos inquietar com o futuro, nos fortalecendo para o que há de vir. Precisamos nos fortalecer, precisamos nos equilibrar, porque a única realidade que nos aguarda é a continuidade, é a vida, sempre. Então que nós possamos sair daqui na noite de hoje com o nosso coração mais aberto para receber tudo que a vida nos reserva, porque tudo é aprendizado, tudo é para o nosso bem. Aqueles que partiram antes de nós talvez não tivessem tido a oportunidade ou não quiseram, né, partilhar dessas ideias, não importa. Nós, aqui onde nós estamos, nós podemos enviar a eles as nossas vibrações de amor, de perdão, de esperança, para que eles sigam mais leves do lado de lá. Pensemos nisso. Obrigada, Débora. Vamos novamente nos colocar em posição de oração. Nos colocamos diante da espiritualidade mais uma vez. Fechamos os olhos do corpo físico.
buscamos dentro de nós a fé necessária para compreender o que Jesus veio nos ensinar. Agradecemos aos espíritos amigos que nos trazem inspiração, que nos trazem luz, conforto. Agradecemos pelo privilégio da vida. Que cada espírito que aqui está, encarnado ou desencarnado, encontre o que é necessário à sua evolução. Que possamos crescer espiritualmente a cada passo. Que saibamos perdoar a nós mesmos e aos outros. Com gratidão em nossos corações, retornamos aos nossos lares revigorados, levando amor no coração e com a força necessária para o cumprimento das nossas tarefas. Fiquemos em paz e que assim seja. Todos convidados para o passe agora.